Olá pessoal, eu sou a professora Natália e hoje nós teremos alguns exercícios com revisão para a prova. Lembrando que o primeiro capítulo que cai na prova é o último capítulo do livro 3 da Química B, que é o produto iônico da água, que a gente já tem alguns exercícios resolvidos em vídeos anteriores. Então hoje nós temos dois vídeos, um sobre produto de solubilidades com resolução dos exercícios, que é o capítulo 1 do livro 4, e o próximo vídeo, que é o capítulo 2 do livro 4, exercícios sobre propriedades coligativas. Então vamos começar esse vídeo pegando a nossa apostila, a apostila 4, e abrindo na página 333. Questão número 1. A hidroxapatita é um mineral encontrado na estrutura dentária que pode reagir conforme demonstrado nas equações químicas abaixo, sabendo que a fluorapatita possui maior resistência à dissolução em meio ácido, ou seja, maior resistência à formação de cárie, assinale o que for correto. Dado a solubilidade em gramas por 100 gramas de água do NaF a 25 graus Celsius e o KPS do fluoreto de cálcio a 25 graus Celsius, e a densidade da água igual a 1 grama por ml. Então a gente vai analisar cada afirmativa uma de cada vez, ok? Então, afirmativa número 1. Uma das funções do flúor adicionado à água potável é a formação da fluorapatita, o que ajuda na preservação da cárie. Então, olha só, o que acontece aqui? Ele está pegando a hidroxapatita, está adicionando flúor e está formando a fluorapatita, como ele está falando. Aí o que ele quer saber? Se isso ajuda na prevenção de cáries. E isso a gente pode descobrir pelo enunciado, porque ele está dizendo que a fluorapatita possui maior resistência à dissolução em meio ácido, ou seja, maior resistência à formação de cáries. Então, se a fluorapatita é mais resistente à formação de cáries, a adição de flúor, então, vai ajudar a prevenção de cáries. Então, essa está verdadeira, essa afirmativa, ok? Vamos para a próxima. Sabendo que a concentração dos íons fluoreto na água potável deve ser 1 ppm, massa por massa, a quantidade de fluoreto adicionada a 1 tonelada de água para resultar nessa concentração deve ser de 0,1 grama de fluoreto. Então, olha só, primeiro vamos relembrar o que é 1 ppm. 1 ppm significa parte por milhão, ou seja, uma parte de soluto para cada 1 milhão de partes de solvente. Aqui a gente está falando de massa, certo? Então, 1 ppm, por exemplo, seria 1 grama de soluto para cada 1 milhão de gramas de solvente, ok? E o que é a tonelada? Só para a gente lembrar, ó, uma tonelada é igual a 1 milhão de gramas, certo? Então, se eu digo que eu coloquei 1 grama em 1 tonelada, quer dizer que eu estou colocando 1 grama em 1 milhão de gramas. Ou seja, que eu tenho uma parte do soluto para 1 milhão de partes de solvente, certo? Então, para essa concentração ser de 1 ppm, eu tenho que colocar 1 grama do soluto em 1 tonelada do solvente, ou seja, em 1 milhão de gramas de solvente. Aqui está dizendo 0,1 gramas de soluto, que é falso, certo? Então, isso aqui é 1 ppm, 1 grama de soluto em 1 tonelada, né, 1 milhão de gramas de solvente, e não 0,1 gramas de soluto, como ele falou. Então, essa alternativa, essa afirmativa está falsa. Vamos ver a afirmativa 4. Desconsiderando os dados de solubilidade, o sal fluoreto de cálcio seria mais indicado do que o fluoreto de sódio para a fluoretação da água, pois, além de fornecer íons fluoreto, fornecem também íons cálcio, que provocariam o deslocamento da reação 1 no sentido desejado de modo a prevenir a cárie. Então, o que ele está mostrando aqui? Ele está mandando desconsiderar a solubilidade, pensar só nos íons e como que ele vai deslocar o equilíbrio, ok? Ele está dizendo que o íon cálcio, ele desloca o equilíbrio da reação 1. E realmente, ó, se eu estou fornecendo cálcio, como ele está dizendo, eu estou aumentando a concentração
que é o meu produto. Se eu aumento a concentração de cálcio, então eu vou deslocar o equilíbrio para lá, para a formação da hidroxiapatita, que é o mineral que forma os nossos dentes, certo? Se eu tenho a decomposição desse mineral, eu tenho a cárie. Se eu estou favorecendo a formação desse mineral, então eu estou tentando prevenir a cárie. Então essa alternativa também está verdadeira, ok? Afirmativa 8. O fluoreto de cálcio é mais usado na fluoretação da água, pois além de outros aspectos, ele possui maior solubilidade em água se comparado ao fluoreto de sódio. Aqui a gente tem dados de solubilidade do fluoreto de sódio e o KPS do fluoreto de cálcio. Então a gente tem que ver se realmente quem é o mais solúvel, ok? Então vou pegar esses dados e vou colocar aqui, ó, o KPS do fluoreto de cálcio e a solubilidade do fluoreto de sódio. Só que se a gente reparar, são dados completamente diferentes. Não tem como a gente comparar gramas de soluto por 100 gramas de água com KPS em mol por litro ao cubo, certo? Então a gente tem que transformá-los na mesma unidade, na mesma expressão, certo? Para a gente poder comparar, ok? Então, tanto faz. Eu posso pegar aqui, encontrar a solubilidade do fluoreto de cálcio, que eu vou achar essa solubilidade no mol por litro, e depois passar para gramas por 100 gramas de água. Ou eu posso achar o KPS aqui do fluoreto de sódio. Sempre que vocês tiverem as duas possibilidades, eu sugiro que vocês acharem um KPS. Porque se vocês forem tentar fazer o contrário, vocês vão ver que aqui vocês vão ter que achar raiz cúbica. Raiz cúbica às vezes é um pouco mais chato para calcular. Se vocês forem encontrar o KPS a partir da solubilidade, vocês não vão ter esse problema, ok? Então é o que a gente vai fazer. A gente vai passar isso aqui, a gente vai encontrar o KPS, ok? Se é em mol por litro meu KPS, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar isso aqui para mol por litro. Eu tenho 4,05 gramas de soluto em 100 gramas de água. Então primeiro eu vou passar isso aqui para volume, certo? Ele falou lá, e a gente também já sabe, né, que a densidade da água é 1 grama por ml. Quer dizer que cada ml tem 1 grama, né? Então se eu tenho 100 gramas aqui, eu tenho então 100 ml. Então eu posso reescrever dessa maneira, ó, que a solubilidade é 4,05 gramas de soluto em 100 ml de água. Só que a minha unidade de volume aqui é em litros, né? Então eu tenho que passar isso aqui para litro. Como é que eu vou fazer? Posso fazer uma regrinha de 3, né? Mas a gente sabe que 100 ml, desculpa, que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, certo? Então se eu multiplicar aqui por 10, eu vou passar para 1000 ml, ou seja, 1 litro. Só que para manter a minha relação, eu também tenho que multiplicar aqui por 10. Então, o que vai acontecer? Eu multipliquei por 10 dos dois lados, então eu tenho 40,5 gramas em 1000 ml, ou seja, em 1 litro de água, ok? Então, eu já igualei aqui a minha unidade de volume. Agora, eu tenho que passar isso aqui para mol, ok? Como é que eu vou fazer isso? Minha regrinha de 3, ó. Eu vou comparar mols do fluoreto de sódio com a gramas do fluoreto de sódio, certo? Quantos gramas tem no mol. Se vocês olharem na tabela periódica, a massa do sódio é 23 e a do flúor é 19. Então, quer dizer que 1 mol de fluoreto de sódio tem 42 gramas, somando 23 mais 19, certo? Eu sei que aqui a minha solubilidade é 40,5 gramas. Então, quantos mols eu tenho aqui nessa quantidade de massa? Vou resolver a minha regrinha de 3 e vou achar 0,96 mols, que é a quantidade que eu tenho solúvel em 1 litro, ok? Beleza, passei para a mesma unidade, agora o que eu tenho que fazer? Achar o KPS. Fluoreto de sódio, essa é a reação de dissolução dele, né? Quando ele se dissocia, ele libera um íon Na+, e um íon fluoreto. A reação é 1 para 1 para 1, ou seja, cada 1 mol que solubiliza produz 1 mol de cada um dos meus íons.
Então, se eu estou solubilizando 0,96 mols, quer dizer que eu estou produzindo 0,96 para cada um desses íons. Então, eu tenho aqui a minha expressão para o KPS e eu vou colocar essa minha concentração de 0,96 mol aqui para o sódio e para o flúor, certo? Então, vai ficar assim. E resolvendo, eu acho que o KPS é de 0,9216, que é bem maior aqui do que o KPS do fluoreto de cálcio, certo? Aqui está em 10 a menos 12. Ele disse no nosso enunciado que o fluoreto de cálcio é mais solúvel. E a gente vê pelo KPS que não, que o fluoreto de sódio é mais solúvel porque o KPS dele é bem maior, certo? É bastante conta que a gente tem que fazer, mas se vocês fossem partir do KPS para achar a solubilidade, vocês também teriam que fazer. Vocês iam achar a solubilidade, depois iam ter que converter para gramas do soluto por 100 gramas de água. Então, o caminho, não importa, é grande dos dois lados, ok? Então, essa afirmativa é falsa. Então, vamos para a próxima afirmativa, afirmativa 16. A fluorapatita é mais resistente ao ataque dos ácidos porque o íon fluoreto é uma base de Bronsted-Lowry mais fraca que o íon hidróxido. Primeiro, o que é uma base de Bronsted-Lowry? Uma base de Bronsted-Lowry é um aceptor de H+, um aceptor de prótons. Então, para eu considerar uma base, quer dizer que ele vai se juntar ao H+ para formar uma substância. E olha só, quando a gente vê aqui, ó, o íon OH, quando ele reage com o ácido, ele tá com o H+, né? Ele está recebendo esse próton. Então, ele é uma base de Bronsted-Lowry e ele está formando a água, certo? Agora, se eu fosse pensar no fluoreto, o fluoreto, para ele receber o H+, ele ia formar o HF, certo? E o HF, ele não é um ácido fraco, ele é um ácido moderado, então ele se dissocia, certo? Se ele se dissocia, quer dizer que ele não recebe tão bem o H+. Se ele não recebe também, quer dizer que ele é uma base mais fraca. E o OH é uma base mais forte porque recebe mais facilmente esse H+ para formar água, certo? Então, essa alternativa está verdadeira também, ok? Então, tivemos 2, 4 e 16 verdadeiras. Ou 1, 4 e 16 verdadeiras. Está marcadinho aí, é só voltar no slide. Aí aqui nós temos, ainda na página 333, um texto para resolver a próxima questão. Mares absorvem grande parte do CO2 concentrado na atmosfera, tornando-se mais ácidos e quentes, segundo cientistas. A Royal Society do Reino Unido começou um estudo para medir os níveis de acidez dos oceanos sob a influência do aumento da concentração de dióxido de carbono. O CO2 concentrado na atmosfera é responsável pelo efeito estufa. Na água, elevando a acidez, o gás interfere na vida dos corais e seres dotados de concha, assim como diminui a reprodução do plâncton, comprometendo a cadeia alimentar de animais marinhos. Ao dissolver CO2 em água, estabelece os seguintes equilíbrios. Então, temos aqui 4 equilíbrios, certo? A gente até conversou um pouquinho sobre esse assunto na aula teórica sobre KPS. Então, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Para a questão número 2. Sobre a dissolução de CO2 em água, fizeram-se as seguintes afirmações. A 25 graus Celsius, esta solução de CO2 em água, desde que não contenha outro material dissolvido, tem pH 7, pois nessa temperatura o produto iônico da água é igual a 10 a menos 14. Então, olha só, isso aqui é muito importante, desde que não tenha nenhum outro material dissolvido além do CO2. Isso quer dizer que se só o CO2 está dissolvido, eu não tive a formação do ácido carbônico a partir do CO2, certo? Então, se eu não tive a formação do ácido, se eu só tenho CO2 dissolvido e não reagido, então o pH da água é 7, sim, porque não
tem mais nenhuma substância, né? Então a gente sabe que o produto iônico da água, sendo 10 a menos 14, o pH é 7, ok? Então essa afirmação está verdadeira, ok? Segunda, dióxido de carbono dissolvido em água que contém íons cálcio pode formar carbonato de cálcio insolúvel desde que o produto das concentrações, a multiplicação das concentrações inicial seja menor do que o kPs do carbonato de cálcio. Essa afirmativa é falsa, porque a gente viu na aula teórica que quando eu tenho as concentrações, quando eu multiplico as concentrações e esse valor é menor do que o kPs, a minha solução ela está insaturada, porque eu ainda tenho tudo solúvel. Quando eu tenho essa multiplicação das concentrações igual ao kPs, eu tenho uma solução saturada, porém sem corpo de fundo. Qualquer quantidade a mais que eu colocar, vai haver a precipitação. E quando eu tenho essa multiplicação maior do que o kPs, é que vai haver a precipitação, certo? Ele está dizendo aqui que se for menor do que o kPs, vai haver a precipitação, vai formar o CaCO3. Então está falso, porque isso só vai acontecer quando a multiplicação for maior do que o kPs, ok? Então vamos para a terceira alternativa. As conchas marinhas são constituídas principalmente de carbonato de cálcio. Este, porém, pode sofrer esta reação aqui. Logo, o excesso de CO2 nas águas marinhas pode dificultar a formação das conchas. Ó, essa setinha aqui ela devia estar nos dois sentidos, mostrando o equilíbrio, né? Então, olha só, o que ele está falando? Que o excesso de CO2 dificulta a formação das conchas. E a gente viu que as conchas são formadas de carbonato de cálcio. Vamos ver o que acontece com esse equilíbrio quando eu aumento a concentração do CO2. O meu equilíbrio está aqui, certo? CO2 é o meu produto. Se eu aumento a concentração do produto, CO2 é o meu reagente. Se eu aumento a concentração do meu reagente, eu facilito a formação dos produtos. Eu desloco para cá. Ou seja, está havendo a decomposição do carbonato de cálcio. Se está havendo a decomposição do carbonato de cálcio, vai dificultar a formação das conchas, certo? Então, essa afirmativa também é verdadeira. Então, nós temos aí a 1 e a 3 verdadeira. Então, é correto somente o que se afirma em 1 e 3. Letra E é a resposta para essa questão, ok? Vamos agora para a questão da página 334, questão número 4. A solubilidade do cromato de prata em água a 18 graus Celsius é 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Assim, assinar o que for correto. Ele deu aqui os dados da massa de cada elemento. Vamos para a primeira alternativa. O produto de solubilidade do cromato de prata é 5 vezes 10 a menos 19 mol por litro ao cubo, certo? Então, vamos ver. Ele deu a solubilidade, certo? Ou seja, quantos mols eu tenho do solúvel, tá? Quantos mols do cromato de prata se solubilizaram. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai montar aqui a nossa equação, certo? Cada mol de cromato de prata, ele vai liberar 2 mols de prata e 1 mol de cromato, certo? Aqui era menos 2 a carga do cromato, ok? Mas não vai influenciar em nada das nossas contas. Então, o que a gente tem? Ele disse que a solubilidade é de 5 vezes 10 a menos 7, ou seja, 5 vezes 10 a menos 7 mols do cromato de prata se solubilizaram. Então, eu botei aqui o sinalzinho de menos para dizer que foram consumidos. Então, eu vou formar, se aqui é cada 1 mol, forma 1 mol de cromato, eu vou formar também, se eu perdi aqui 5 vezes 10 a menos 7, eu vou formar 5 vezes 10 a menos 7. Porém, para prata, cada 1 mol que se solubiliza de cromato, ele forma 2 mols de prata. Então, a gente tem que lembrar de multiplicar por 2 essa concentração. Então, vai ser 10 vezes 10 a menos 7. Muito importante isso para não errar, ok? Lembrar que aqui a concentração da prata é sempre o dobro da concentração de cromato, de acordo
acordo aqui com a minha proporção, que vai balancear a equação, certo? Então, vou montar agora a minha expressão de KPS. Concentração de prata ao quadrado, já que eu tenho aqui 2 mols, então eu elevo aqui ao quadrado, e a concentração do íon cromato, ok? Vou substituir esses valores. No lugar de prata, 10 vezes 10 a menos 2. E no lugar do cromato, 5 vezes 10 a menos 7. Então, substituir, certo? E resolvendo, a gente vai achar exatamente o que ele falou. 5 vezes 10 a menos 19, mol ao cubo por litro ao cubo. Então, a afirmativa 1 está verdadeira, ok? Afirmativa 2. Quanto menor o valor de KPR de uma substância, mais solúvel ela será. Essa afirmativa é falsa, porque a gente já viu que quanto menor o KPS, menos solúvel, sempre, ok? Então, afirmativa falsa. 4. Em uma solução aquosa contendo 5 vezes 10 a menos 7 mols de íon cromato e 2 vezes 10 a menos 6 mols de íon prata, vai ter a formação do precipitado de cromato de prata. Então, para a gente ver se isso é verdadeira, a gente vai ter que jogar esses valores aqui na nossa fórmula de KPS, certo? Então, vamos lá, ó. Concentração que ele deu de prata e a concentração que ele deu de cromato. Aqui está a minha fórmula de KPS que a gente já tinha visto, né? Prata ao quadrado e o cromato aqui, ok? Então, eu vou colocar no lugar aqui de AG+, eu vou colocar 2 vezes 10 a menos 6. E no lugar aqui do cromato, eu vou colocar 5 vezes 10 a menos 7. Certo? Agora, a gente vai resolver isso aqui. E quando a gente resolver, a gente vai ver que esse resultado, 2 vezes 10 a menos 18, é maior do que o KPS. Porque o meu KPS era 5 vezes 10 a menos 19. Menos 19 é mais negativo que menos 18, então quer dizer que é menor, certo? Ou seja, o KPS é menor que 2 vezes 10 a menos 18, certo? Então, se eu encontrei aqui uma quantidade, um produto de solubilidade é maior do que o meu KPS, então vai haver a precipitação. Sempre que a multiplicação das concentrações, obedecendo obviamente a fórmula, for maior que o valor de KPS, então vai ter a precipitação, ok? Então, afirmativa verdadeira. Vamos para 8. A expressão do produto de solubilidade do KPS é Ag2+, vezes cromato menos 2. A gente viu que não, né? Aqui, na verdade, a carga da prata é sempre mais 1, nosso fixo. E a gente vai ter aqui elevado ao quadrado aqui fora, porque a gente viu que libera 2 mols de prata. Esse 2 vem lá do coeficiente que balanceia a equação. Isso a gente já viu quando a gente resolveu a afirmativa 1 e a 4. Então essa tá falsa também. 16. A solubilidade do cromato de prata é a 18 graus Celsius em grama por litro é 1,66 vezes 10 a menos 19. Então, vamos fazer, a gente tem que passar, a gente sabe qual é a solubilidade em mol por litro, então a gente tem que passar para grama por litro, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe em mol, vamos passar para grama, então a gente está relacionando mol com grama. Ele deu pra gente, no enunciado, a massa da prata, a massa do cromo e a massa do oxigênio, então a gente pode achar a massa molar do cromato de prata. Então, a gente sabe que 1 mol vai ser igual a 332 gramas. Ele falou que o número de mols que é solúvel é 5 vezes 10 a menos 7. Então, quantos gramas eu tenho aí? Vou multiplicar aqui em cruz e vou achar que x é igual a 1,36 vezes 10 a menos 4 grama por litro. Exatamente o valor que ele nos deu aqui. Então, a 16 também está correta. Então, 1, 4 e 16 corretos, certo? Na página 335, agora, vamos resolver o número 2. O carbonato de cobalto é um sal muito pouco solúvel em água. E, quando saturado na presença de corpo de fundo, a fase sólida se encontra em equilíbrio com os seus íons no meio aquoso. Ele está mostrando aqui o equilíbrio.
Sendo o produto de solubilidade do carbonato de cobalto 1 vezes 10 a menos 10, a solubilidade do sal em mol por litro então ele está dando o produto de solubilidade, ou seja, ele está dando KPS e quer saber a solubilidade, né? Então, olha só, o que a gente sabe aqui, ó? A minha reação é 1 mol de carbonato de cobalto, libera 1 mol do íon cobalto e 1 mol do íon carbonato, 1 para 1. Então, se eu estou consumindo X, eu vou produzir aqui X e X. Eu não sei quanto é X, mas eu sei que X é a minha solubilidade, certo? É o que a gente quer achar, ok? Então, vamos lá, vamos montar primeiro a nossa fórmula de KPS. Concentração dos produtos, certo? Multiplicação da concentração dos produtos. Como é 1 mol e 1 mol, eu não preciso elevar, vai elevar 1 mesmo, certo? Vou substituir agora os valores de X para cobalto e para carbonato. E no lugar de KPS, eu vou colocar o valor que ele me deu, 1 vezes 10 a menos 10. Resolvendo isso aí, ó, x vezes x ao quadrado, vou tirar a raiz dos dois lados e vou achar 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro, que é a letra E, alternativa E, ok? E a nossa última questão, também na página 335, uma questão teórica e bem fácil. O produto de solubilidade KPS fornece informação sobre a solubilidade de sais em água. A tabela a seguir apresenta o KPS de 2 sais de iodo, iodeto de cobre e iodeto de bismuto. Considere as informações e justifique qual dos 2 sais é mais solúvel em água. Então, olha só, o iodeto de bismuto, eu tenho aqui, ó, 10 a menos 19. Iodeto de cobre, 10 a menos 12. 10 a menos 19 mais negativo, quer dizer que é menor, certo? Ou seja, esse KPS é bem menor do que esse. E quanto menor KPS, menos solúvel é, certo? Então, o iodeto de cobre vai ser mais solúvel do que o iodeto de bismuto, já que o KPS do iodeto de cobre é maior, certo? Então, a nossa resposta, o iodeto de bismuto é menos solúvel, pois o produto de solubilidade é menor, o KPS é menor, ok? E por esse vídeo é só, e no próximo vídeo, então, como combinado, nós teremos resolução dos exercícios de propriedades poligárias.